Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho Teológico ou Rascunho da EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 4 da classe dos jovens. Classe dos jovens que estão estudando nesse primeiro trimestre de 2022. É o tema sobre Jesus. Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Nesta oportunidade nós vamos esmiuçar João capítulo 3, versículo de 1 a 7, ou seja, nós vamos falar sobre Nicodemos, né? Nicodemos era que fazia parte da seita dos fariseus, né? Nós vamos também, o que é fariseus? O que Nicodemos fazia lá? Quem mais está envolvido nesse texto que era fariseu também? Fazia parte. Por que os fariseus intentaram contra Jesus? Estas e outras informações teremos agora no canal Rascunho da EBD. Portanto, não perca, fique aí. Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você já é inscrito no nosso canal, você pode dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Deus abençoe. Isto posto, vamos para a lição propriamente dita. A nossa lição de número 4, tem como título, você precisa nascer de novo, não é? E esta frase foi uma frase dita por Jesus, conforme o texto principal, que na revista de adulto seria o texto áureo, está escrito: Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, ou seja, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. João capítulo 3, verso de número 5. Então, a mensagem de Jesus é bem clara, não basta ser religioso. Dentro dessa lição, também na Bíblia de estudo cronológica de aplicação pessoal, nós temos um quadro interessante que o professor, o comentarista, colocou aqui na lição. E vamos daqui a pouco trazer. Ainda na Bíblia cronológica, nós temos aqui um subsídio interessante. São 3 subsídios importantes, 2 na Bíblia cronológica e um no livro Dicionário de Teologia. No caso do meu aqui, Dicionário de Teologia do pastor Claudionor de Andrade, está na página 223. Aqui na lição está datado, está apontado como página 279, não é? O meu é um pouco mais antigo. Está aqui o material, certo? Muito bem. Bem como na revista de professor ou na Bíblia de estudo cronológico de aplicação pessoal, esse material na página 302 tem informações sobejas sobre Nicodemos. Então nós vamos saber agora quem era Nicodemos. Nicodemos era da seita dos fariseus. Também vamos saber o que é os fariseus. Nicodemos é um personagem do Novo Testamento que é apresentado só por João. O Evangelho segundo escreveu João, ele vai apresentar essa pessoa e vai apresentar a sua historicidade e assim sucessivamente. O importante é importante notar que só João cita Nicodemos, só João, certo? E João cita Nicodemos por 3 ocasiões, 3 oportunidades. Nós vamos saber agora, tá certo? Então, quando vamos para a nossa lição, vou trazer aqui primeiro o escopo que temos aqui na nossa lição. Ela é dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico, uma mensagem clara. Segundo tópico, de fariseu a discípulos. E o terceiro tópico, o milagre do novo nascimento. São esses 3 tópicos propostos na nossa lição de hoje, né? Nós vamos encontrar também a leitura bíblica que está no capítulo 3, versículo de 1 a 7, que diz assim o texto:
havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Versículo 3. Jesus respondeu-lhes, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Quando disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Esse é o texto proposto da nossa lição de hoje. Lição 4, dia 23 de janeiro de 2022, tá certo? Muito bem, a mensagem é expressa aqui: você precisa nascer de novo, mas precisamos definir quem era Nicodemos e o que era os fariseus, para trazer um conteúdo maior de informação. Nicodemos foi um dos principais entre os judeus, ou seja, Nicodemos era um membro do Sinédrio. A palavra grega utilizada para descrever a posição de Nicodemo é archon, que significa governador. O termo é muito usado como uma espécie de título para integrantes do Sinédrio. Então, em algumas traduções, o termo também é traduzido como líder dos judeus, certo? Então, esse era Nicodemos. Não é? É importante também notar que só encontramos um Nicodemos na Bíblia, que é esse aqui. E outro fator importante é que é só João que narra sobre ele. Não é? Muito bem, são curiosidades do texto, ok? E assim sucessivamente. Então, o nome Nicodemos é grego e significa conquistador de povos. Conquistador de povo, ou do povo. A explicação por seu nome teve origem grega, e se dá ao fato de que, a partir do período dos governantes macabeus, tornou-se comum a mistura de nomes gregos e hebreus. Então, quando houve essa mistura, isso se tornou comum. Nicodemos era um mestre em Israel, um estudante profissional, um intérprete, doutor da lei, ocupante de uma posição elevada, de uma posição proeminente. Este era Nicodemos. Na Bíblia de cronologia, na Bíblia cronológica, e também o comentarista da lição colocou no texto, né, ele vai apresentar aqui Nicodemos, e o comentarista colocou o gráfico aqui, né, que está também aqui na Bíblia. Nós vamos ver aqui agora, ok? Qualidades e realizações de Nicodemos. É um dos poucos líderes religiosos que creem em Jesus. Era membro poderoso do Supremo Conselho dos Judeus, um fariseu que se sentiu atraído pelo caráter e milagre de Cristo e acompanhou José de Arimateia no sepultamento de Jesus. A fraqueza e engano. Fraquezas e engano de Nicodemos. Limitado pelo seu temor de ser publicamente exposto como um seguidor de Jesus, né? Aqui está dentro do quadro de qualidade e realizações ainda, certo? Na revista, mas aqui está fraquezas e engano. A lição da sua vida, o que tiramos da lição da vida de Nicodemos? A menos que nascemos de novo, nunca poderemos fazer parte do reino de Deus. Outra lição importante é que Deus pode transformar aqueles cuja transformação julgamos impossível. Então, Deus pode transformar aquilo que julgamos impossível, Deus torna possível. Está escrito, né? E nós cremos, né, de forma objetiva nisso aí. Não tenha dúvida a respeito, ok? Então, dentro desse contexto,
Outro fator importante, Deus é paciente, mas persistente, né? Outra lição da vida de Nicodemos é que se estivermos disponível, Deus pode nos usar. E nós vamos ver que o estilo, ou a estatística de vida, vitais dele, qual era o local? Jerusalém, a ocupação era líder religioso, contemporâneo de Jesus, Anai, Caifás, Pilato, José de Arimateia, não é? Ele era contemporâneo desse. O versículo-chave está no capítulo 3, versículo 4 da leitura, não é? Capítulo 3, versículo 4 diz assim: Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? E, como eu já disse, Nicodemos, ele é citado em 3 passagens no livro de João, 3 textos diferentes. Primeiro nós vamos ver em João capítulo de número 3, versículo de 1 a 21, depois João capítulo 7, versículo 50 a versículo 52, e depois no capítulo 19, versículo de número 39 a 40. E nós vamos saber por que ele é citado nesses textos agora, ok? Então, quando vamos trabalhar a questão aí, que ele era um proeminente da lei e etc e tal, nós vamos ver que Nicodemos, ele foi um homem de grande posse, um homem de fama, não é? Um homem que tinha ali uma posição, conforme já dissemos, né? Para entendermos um pouco melhor a posição, precisamos de ter uma noção básica do que era o Sinédrio. De uma forma bem resumida, o Sinédrio era um tipo de corte suprema dos judeus, né? Isso era o Sinédrio, que se reunia em Jerusalém. No tempo de Jesus, a jurisdição do Sinédrio era tanto civil quanto, de certa maneira, criminal, né? Então, muito provavelmente, Nicodemos foi um homem de grande posse e também fazia parte daquele contexto. Onde está escrito? João capítulo 3, versículo 1 e versículo 10, e também vamos ver no capítulo 19, versículo 39, que ele tinha posse e ele tinha uma gama de conhecimento ali. E não se sabe praticamente nada sobre a vida pessoal dele, além do que é relatado no Evangelho que Jesus escreveu, no Evangelho de Jesus que João escreveu, né? Então, alguns estudiosos tentam identificá-lo como um homem rico, generoso, chamado Nakidimon Ben Gurion, ou Ben Gurion no caso, mencionado aí no Talmud, um dos livros básicos do judaísmo. Entretanto, tal identificação ela é incerta, mas vale a pena estudar a historicidade, não é? Então, nós vamos notar, como já falamos, Nicodemos é citado apenas no Evangelho de João. Vamos saber por quê. A menção mais conhecida sobre ele, que se descreve, trata-se do encontro dele com Jesus, que está narrado no capítulo 3, versículo de 1 a 21, conforme eu já disse, que está também na Bíblia aqui, de estudo cronológico de aplicação pessoal, que eu já apresentei. Agora estou trazendo as ocasiões, né? Depois Nicodemos é citado novamente no capítulo 7, versículos 50 a 52. Na ocasião, Nicodemos ele se mostra protestando aí contra os sacerdotes e fariseus que havia tentado prender Jesus. Então ele se manifesta cristão, já convertido, foi ter a noite com Jesus e não aguentou ver o seu mestre, o seu Senhor, sendo aí caçado, né, pelos os algozes daquele sinédrio. E por último ele é citado no episódio lá do sepultamento de Jesus, onde ele ajudou outro membro do sinédrio também. Eu fiz as perguntas no início, né? Tem outro membro do sinédrio que é José de Arimateia, né? Que foi aquele que comprou, emprestou a sepultura para Jesus, ou seja, a terra para fazer a sepultura, né? O terreno no caso. Onde ele é citado aqui e na preparação do corpo de Jesus. Isso está no capítulo 19 de João, versículo número 38 até o versículo 42. O relato que nos diz que levou uma grande quantidade de especiarias, o relato nos aponta isso, né?
cerca de 100 libras de peso, que era um total equivalente a 30 quilos, para a unção do corpo de Jesus, para embalsamar e etc. o corpo de Jesus. Foi Nicodemos e José de Arimateia. Então nós encontramos Jesus, Nicodemos primeiro lá em João 3, de 1 a 21, encontramos João capítulo 7, versículos 50 a 52, em João capítulo 3 ele é o encontro de Jesus à noite. No capítulo 7 nós vamos ver que foi na ocasião em que Nicodemos se mostra protestando contra os sacerdotes e fariseus que havia tentado prender Jesus. E por último nós vamos encontrar ele junto com José de Arimateia fazendo a preparação do corpo de Jesus para o sepultamento, ok? E enfim, então nós encontramos entre Jesus e Nicodemos, o encontro entre eles dois é descrito só no capítulo 3. Jesus estava em Jerusalém, numa festa da Páscoa, conforme o relato bíblico, e muitas pessoas, ao verem os sinais que ali aconteceram, cercaram, creram no seu nome, ou seja, creram em Jesus, isto é, eles acreditaram no que o Mestre Divino estava falando, eles acreditaram na mensagem pregada por Cristo. Apesar disso, não implica aí que tais pessoas possuíam fé salvadora, ou seja, a Bíblia não traz esse relato de modo que compreendesse plenamente quem é Jesus, conforme o capítulo 2 de João, versículo número 25. Então esse entendimento fica bem claro que na própria conversa entre Jesus e Nicodemos, Nicodemos era uma dessas pessoas que ficaram maravilhadas com as obras e tal, mas a Bíblia diz que ele creu no Senhor posteriormente, ok? Então, ele encontra com Jesus à noite, não se sabe exatamente o porquê da visita, por ter sido à noite, qual era o motivo específico da visita, de forma que assim sucedeu e cremos pelo que está na palavra de Deus, né? A interpretação mais conhecida é que Nicodemos teve medo de expor, de se expor, escolhendo então a noite como uma forma de um encontro mais discreto. Isso é o nosso pensamento, e assim sucessivamente. Outros defendem que essa escolha na ocasião significa que Nicodemos demonstrava respeito a Jesus. Primeiro era que a primeira consideração é que ele não queria se expor. A segunda consideração é que ele estava demonstrando respeito, então, e evitou incomodá-la durante o dia. Então esse entendimento se baseia no reconhecimento de Nicodemos por Jesus como sendo um rabi, ou seja, um mestre. Na época as pessoas evitavam distrair um rabi, ou seja, durante o dia, devido às suas muitas ocupações, embora Nicodemos não tenha feito uma pergunta no início da conversa. O que levou Nicodemos a procurar Jesus foi a dúvida acerca do que ele poderia entrar no reino de Deus, porque ele foi direto, claro, e objetivo no que ele queria. Então parece claro a afirmação que acerca de Jesus, da necessidade de nascer de novo. Então Jesus, quando ele foi fazendo a pergunta, Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Então esta é o tema central da nossa lição de hoje. Necessário vos é nascer de novo. Também pode ser interpretado que nascer de cima ou nascer do alto. O desenvolvimento dessa conversa com Jesus e Nicodemos mostra que é possível que Jesus tenha possivelmente utilizado aí o termo de uma forma ambígua, ou seja, com sentido duplo, Nicodemos interpretou a palavra de Jesus de uma forma exclusivamente literal, sendo incapaz aí de entender as metáforas espirituais empregadas por Jesus. Então notem que dentro da conversa de Jesus com Nicodemos, um dos pontos principais é que Nicodemos foi direto ao assunto: bom mestre, e Jesus foi logo dizendo: bom só há um que é Deus, e ele começou a trazer, havia um homem, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Esse foi ter de noite com Jesus, disse: Rabi, quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Então ele já foi logo exaltando ao Senhor, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele já foi logo exaltando ao Senhor. O Senhor também não brincou em serviço, já foi logo dizendo. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, como ele estava exaltando a Cristo, já procurando uma oportunidade, Jesus também não perdeu a oportunidade. Disse Nicodemos:
mostrando ignorância do assunto, dizendo: como pode um homem velho tornar-se no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, não mistura-se religião com conversão. Precisa se converter, precisa aceitar Cristo. A religiosidade só não basta. Esta era a mensagem de Jesus. Para concluirmos e trazermos um embasamento mais contundente, visto que o menino era fariseu. O que era o fariseu? Segundo o dicionário Vine, está aqui o Vine, ok? Segundo o dicionário Vine, fariseu significa farisaios, proveniente de uma palavra aramaica, peras, encontrada lá em Deuteronômio, capítulo 5, verso 28, e significando separar, devido a uma diferente modo de vida em relação ao público geral. Então, os fariseus e saduceus aparecem como um partido distinto na última metade do século II a.C., embora representasse uma tendência traçáveis de muito mais antiga da história judaica. A tendência é que se tornarem pronunciadas aí depois da volta do cativeiro no ano 537 aproximadamente antes de Cristo. Então, os progenitores imediatos dos dois partidos foram respectivamente os racideus e os helenizados e os helenizantes, ou seja, estes antecedentes dos saduceus visavam tirar o judaísmo da sua estreiteza, ou seja, tomar parte das vantagens da vida, a cultura grega, impregnar ali. Então os racideus, eles na transição da palavra hebraica Shazindim, ou seja, os piedosos. Então era uma sociedade de homens celosos da religião que agiam sob direção dos escribas, ou seja, a oposição do partido, helenizantes, por exemplo. Então eles eram contra os helenistas, os helenizantes, no caso, como diz aqui no comentário. Então esses helenizantes era irreligioso, ou seja, queria as mudanças mais abertas, as coisas mais abertas, e não tanto cumprindo todo o mandamento conforme isso. Daí surgiu os fariseus, ok? É o que temos, né? Segundo também o dicionário aqui do pastor Cláudio Honor de Andrade, dicionário teológico. Segundo ele, que ele escreve: fariseu vem do hebraico farush, do grego farisaio, conforme está aqui no Vine, e do latim farisaeu, ou partido de uma das principais seitas rabínicas dos tempos de Cristo, tendo como líder espiritual os escribas, e sublimavam a letra da lei mosaica, ou seja, eles davam prioridade à lei mosaica, em detrimento do espírito desta, ou seja, por causa do seu formalismo estereotipado, né, foram energeticamente combatidos por Jesus. Os fariseus caracterizavam-se pela ferrenha oposição de outros religiosos. Por exemplo, hoje, nos dias atuais, tem gente que crê em Jesus de uma forma totalmente diferente, não é? Então eles acham que aquela igreja de 1930, aqueles costumes, não é, de 1940, tem que permanecer até hoje. Isso não vai acontecer mais. Essa igreja está na cabeça de muita gente. Essa pessoa não se desenvolve, essa pessoa não consegue viver, essa pessoa vive em detrimento de religiosidade, não é? De nomenclatura de placa. E Jesus desfez isso quando conversou com o fariseu chamado Nicodemos, né? Quando ele falou: necessário vos é nascer de novo. Todo aquele poder daquela lei visando, que era escrita pelos escribas e etc., caiu por terra. Então tem muita gente hoje assim, que pensa que a igreja é do jeito que ele pensa, ele acha que o crente tem que viver do jeito que ele pensa,
E isso não é verdade. Vai só meditar na palavra de Deus, você vai ver que Jesus vai trazer liberdade aos cativos. Cativos também, não só do pecado, como também da religiosidade farisaica, ok? Temos que ter cuidado com isso para ter um equilíbrio de servir ao Senhor, né? Então, Nicodemos foi um cristão? Eis a pergunta. Sim. Após a última referência no capítulo 19, nada mais se sabe sobre o que a Bíblia diz. Muitas histórias são contadas, nenhuma possui provas realmente confiáveis. É uma obra apócrifa sobre a paixão e ressurreição de Cristo, chamada Evangelho de Nicodemos. São feitas algumas referências sobre a sua pessoa. Em relação à pergunta acerca da convenção de Nicodemos, o Novo Testamento não responde sobre isso, né? Mas ele foi, pelo menos, a referência, e toda a reverência que ele prestou a Cristo, e nos 3 textos propostos no livro de João, denota que ele já havia mudado de conceito com respeito à fé, principalmente favorecendo a Cristo naqueles dias. Porém, considerando seu comportamento, com toda a referência sobre o Evangelho de João, é possível que ele tenha aí se tornado um cristão. Algumas tradições cristãs afirmam que Nicodemo posteriormente se tornou um cristão, foi batizado por Pedro e João, né? Sua conversão teria resultado em muitas perseguições nas mãos dos judeus, tendo sido excluído de suas funções no Sinédrio e, por fim, acabando expulso de Jerusalém. Segundo algumas lendas, né, ele ainda teria sofrido martírio. Porém, vale a pena lembrar, novamente trazendo aqui, tais relatos caem na maioria das provas, todas elas carecem de provas para que sejam atestadas, ok? Então isso aqui só é historicidade, né? Mas vamos ficar com a Bíblia nos 3 textos propostos aí na nossa lição, ou seja, o que apresenta aqui na nossa lição, ok? O fariseu, ele tornou-se um discípulo, ou seja, príncipe dos judeus. Nicodemos tinha uma posição destacada, certamente os fariseus eram considerados príncipe dos judeus. Eu já disse aqui quem eram os fariseus, mas temos aqui o que distinguia Jesus dos fariseus. Qual era a diferença? No Evangelho, nós vamos ver a distância, no Evangelho que João escreveu, não é? Nós vamos ver a diferença que separa Jesus dos fariseus. Esses evitavam aí contato com todos os excluídos. Ponto. A diferença era essa. Aquele que, no entanto, os acolhia como amigos. Jesus tocava os intocáveis. Então, enquanto os fariseus faziam essa excepção de pessoa e aqueles que eles consideravam que era excluído, para eles não eram amigo dele, não tinha nada a ver com ele, não obedecia a ninguém, não obedecia a Deus. Jesus se aproximou dessas pessoas, porque o que estava no vale da sombra da morte, a luz raiou. Então, quando Jesus se aproxima dessa pessoa com a intenção de salvá-lo, de trazer à tona, de fazer ressignificante a sua vida, a sua vida espiritual, sua vida como pessoa, restaurando o caráter, restaurando a vida espiritual dessa pessoa. Então, aquele que, no entanto, os acolhia como amigos, ou seja, enquanto os fariseus excluíam, Jesus acolhia como amigo. Então Jesus tocava os intocáveis. Então ele vai e cita uma frase muito forte quando ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então, qual era desses desacordos entre eles? A resposta é simples. A maior preocupação dos fariseus era com eles mesmos, ou seja, com o modo de manter sua própria pureza, enquanto a prioridade de Jesus eram os outros. Então, enquanto eles trabalhavam no antropocentrismo, Jesus trabalhava com o coletivo. Essa é a diferença básica dos fariseus para com Jesus, né? Então, a diferença é realmente uma diferença, uma distinção muito grande. Jesus estava de forma piedosa, tratando da prioridade para salvar os outros, como buscar salvar o que estava perdido, né? Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Enquanto isso, os fariseus iam segregando aqueles que não faziam parte do seu grupinho. Hoje não é diferente, tem muita gente que tem o seu grupo específico e não quer saber de ninguém. Você não podia fazer parte dos fariseus, tá ok?
Isso é um prejuízo. Igreja é koinonia, igreja é coletividade, igreja é todo mundo depende dos outros, igreja é todo mundo pesa igual na balança do Senhor Jesus. Se for pesar, todo mundo é igual, certo? Não tem ninguém diferente do outro. A fim de explicar e defender que Jesus recorreu uma série de imagens e parábolas. Jesus apontou isso. Para começar, ele se comparou com um médico para se dedicar aos cuidados dos doentes. Não necessita de são os doentes, os sãos, mas sim os doentes. Então ele assume o risco de se contagiar. Ele foi e que respondeu às perguntas indignadas dos fariseus sobre o motivo de comer com os publicanos e pecadores. Eles não os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar o justo, mas para chamar os pecadores. Já que eles se achavam tão justos assim, eles não faziam parte da escolha de Jesus, não é? Eu prefiro ficar com a escolha de Jesus. E mais uma vez eles se murmuram, eles saem. Então este homem recebe pecadores, come com ele. Cristo vai e responde, comparando-se com um pastor que havia perdido uma das 100 ovelhas, ou seja, ele não abandonaria as ovelhas perdidas, nem aguardaria com a esperança ouvir o seu balido no caminho de casa, ou seja, ele preferiu deixar as 99 lá e foi correr atrás das que estava perdida. Então observe que toda a diferença é grande, é uma discrepância muito grande. O que distinguia dos fariseus de Jesus era uma palavra. Em uma palavra se define graça, a iniciativa divina que primeiro buscar para depois salvar o pecador perdido. Então isso é graça, não é favor imerecido, não é? Então, como o estudioso Matt Floren, ele vai dizer que o Sabino havia dito que o pecador que se volta para Deus, este irá recebê-los. Eles não disseram com o amor de Deus sair a procurar o pecador onde ele está. Não. Todavia, é isto que diz o Evangelho, não é? Isto que o Evangelho nos apresenta, ou seja, Jesus ainda busca os perdidos, né? E o terceiro tópico da nossa lição é o milagre do novo nascimento. Nós temos aqui a regeneração. A regeneração é o encontro entre Jesus e Nicodemos. O encontro de Jesus e Nicodemos legou-se um dos sermões mais específicos das Escrituras acerca da regeneração. Trata-se de um milagre do novo nascimento. Através desse milagre também está marcado aqui o novo nascimento. O que é novo nascimento? Novo nascimento é a convenção, a regeneração, o milagre operado pelo Espírito, operado no Espírito do ser humano, através do qual este é recriado de conformidades com a imagem divina. É o nascimento de cima o nascimento de cima para baixo, conforme João 3, versículo de número 1 a 16, é a impregnação divina da divina natureza à alma humana, unindo-se ao Senhor Jesus Cristo num só corpo. Isto é o novo nascimento, ok? E assim sucessivamente. Então, o novo nascimento traz tudo aquilo que está novo, está velho, se tornou novo, né? Ele fez tudo de novo. Então, a regeneração no método da salvação é apresentada, a regeneração também no batismo com o Espírito Santo é apresentada, e assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando aos nossos corações. Você precisa nascer de novo. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar a vida. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Um abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Na próxima aula, aula de número 5, estaremos falando sobre o segundo sinal. Tivemos falando sobre o primeiro, na lição 3, e na lição 5 estaremos falando sobre o segundo sinal, que é a cura. Nós vamos tratar disso. Deus abençoe e até a próxima aula.